Para conversar sobre tuberculose, eu recebo o Dr. Alexandre Milagres, pneumologista da Fundação Ataulfo de Paiva, e a enfermeira Fabiana Barbosa Assunção, que é professora da Unirio e é doutora em pneumologia. Dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, apontam que 1/3 da população mundial está infectada com o bacilo da tuberculose. 30 milhões de pessoas no mundo podem morrer da doença nos próximos 10 anos. 45 milhões de brasileiros estão infectados e 6 mil brasileiros morrem de tuberculose por ano. Esses dados são assustadores. Mas, ao mesmo tempo, também ela aponta que só 5 a 10% das pessoas infectadas pelo bacilo da tuberculose vão desenvolver a doença. Por quê? Mesmo a pessoa infectada, ela não desenvolve a tuberculose. Porque a imunidade nossa é capaz de, em 90% dos casos, se organizar com a bactéria aqui dentro e viverem os dois para o resto da vida felizes. Então só 5% a 10%. Só que a gente tem que pensar que 5 a 10% é sobre 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então são 220 milhões de pessoas que podem fazer doença, não infecção, doença por tuberculose. Com um agravante, quando a gente fala que 5 a 10% das pessoas com bacilo podem desenvolver a doença até o final das vidas, os pacientes com co-infecção, os pacientes que tenham tuberculose e também tenham o vírus da HIV, tenham a síndrome tenham a AIDS, eles podem desenvolver entre 5 e 10% a doença em um ano. Ou seja, em 5 anos, 50% das pessoas que tenham a co-infecção, bactéria e o vírus dentro de si, podem desenvolver a doença. Por isso que o Ministério da Saúde tem feito uma campanha muito forte, inclusive usando recursos do Fundo Global contra a Tuberculose, que é um dos recursos que a Fundação Ataulfo de Paiva, a qual eu estou ligado, repassa para as secretarias de saúde, para que os profissionais de tuberculose pensem em HIV e peçam o exame de HIV, e os profissionais que tratam dos pacientes de HIV, que são do serviço de infectologia, pensem em tuberculose e tratem, se for o caso, a tuberculose. Ou seja, quando a gente fala que a questão da tuberculose é complexa, no caso do paciente que também vive com HIV, que não é um percentual pequeno, no Brasil está em torno de 8%, tem estudos que falam em 8%, tem estudos que falam em 14% dessa co-infecção, o problema é muito mais sério. A tuberculose é a doença que mais mata o paciente de AIDS. Agora, o indivíduo que está infectado pelo bacilo da tuberculose, mas não desenvolveu a doença, ainda assim ele é um transmissor? Não. Quando ele está infectado e não desenvolveu a doença, ele não é um transmissor. Tá? E essa infecção é verificada por uma prova chamada prova tuberculínica, que é um teste que a gente faz subcutâneo no braço. Então, ele só vai transmitir quando ele tem uma forma no pulmão. E aí é que vai haver a transmissão, como o doutor Alexandre falou no início, né, aérea. Mas ele não a gente tem uma população muito grande infectada, como a gente acabou de falar, mas felizmente nem todos adoecem. Mas numa baixa de imunidade, num momento difícil, uma situação social, uma situação de doença, de estresse, então a gente vê alunos adoecendo, a gente vê profissionais de saúde adoecendo, a gente não tem só a classe social com dificuldades de alimentação, de repouso, de moradia, a gente também tem até políticos em Brasília adoecendo. Eu vejo isso no dia a dia da universidade, e como a Alexandre estava falando no outro bloco, eu tenho também uma obrigação de transmitir isso dentro da academia, que a gente tem uma dificuldade onde o conteúdo programático em tuberculose nas universidades no Brasil, ele é muito pequeno, ele é muito baixo. Se a gente não insistir que somente, a gente não vai formar médicos, enfermeiros, profissionais preparados para lidar com a doença. Agora, mercê da sua fala, a gente pode apontar que o diagnóstico da tuberculose pode ser um diagnóstico equivocado, ou seja, a pessoa pode estar com tuberculose, procura um determinado médico, um clínico e tudo mais, e ele não diagnosticar a tuberculose, e em consequência disso ela vai continuar transmitindo e vai continuar sem o tratamento adequado. Por quê? Porque faltou a esse profissional formação acadêmica compatível para que ele fizesse o diagnóstico correto. Isso certamente, infelizmente isso acontece muito.
No hospital universitário, eu vejo muitos casos onde os pacientes chegam, demoraram muito tempo para diagnosticar e eles contam que tiveram uma pneumonia e que aí virou tuberculose. Tem que ficar muito claro que ela não virou tuberculose. Ele tinha tuberculose desde o início, mas ela não foi diagnosticada por uma falta de, não vou criticar ninguém, mas uma falta de um exame, de realização de um exame simples, que é a baciloscopia, que é um exame de escarro simples, que a leitura pode ser feita na hora, em minutos, em 15 minutos, 1 hora, dependendo da situação da instituição. E ele então demora e ele vai contaminando outras pessoas. Eu realizo muita atividade também na prevenção dos familiares, porque aí você tem as pessoas que vão sendo contaminadas e que vão adoecendo com o tempo, que são as pessoas que conviveram com esse indivíduo que não foi tratado adequadamente, que demorou para tratar. Infelizmente isso acontece muito. A faixa etária mais acometida, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que vai dos 20 aos 49 anos. E aí eu pergunto, por quê? A faixa etária produtiva, né? As pessoas que estão trabalhando, que estão mais expostas, infelizmente porque elas estão mais expostas, é o que se explica. E ao mesmo tempo é preocupante porque é a faixa etária trabalhadora que também vai prejudicar o desenvolvimento do país, porque essa classe que deveria estar produzindo, trabalhando para eles mesmos e para o nosso país, estão adoecendo, porque estão mais expostos, porque estão fora de casa, porque estão pegando um ônibus onde tem alguém no trabalho, em alguma situação. E ele se expõe pelo trabalho, excesso de trabalho, falta de alimentação, repouso. Agora, recentemente, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, foi divulgado que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior incidência de casos de tuberculose, segundo dados do Ministério da Saúde. A incidência é de 68,64 para cada 100 mil habitantes. E depois o estado de Janeiro é seguido pelo estado do Amazonas. Qual seria a razão para que o Rio de Janeiro tivesse esse maior índice de casos de tuberculose? O Rio, historicamente, sempre teve o maior índice de casos de tuberculose. Aqui que a tuberculose chegou, vamos dizer. Foi no Rio que a tuberculose veio de fora. Os índios não tinham tuberculose, né? E o problema é que ela sempre se manteve, porque as condições do Rio de Janeiro favorecem. As pessoas têm um adensamento muito grande populacional, né? Então você tem comunidades como a comunidade da Rocinha, que tem uma incidência, se o Rio já assusta com 90 casos para cada 100 mil habitantes, a Rocinha está com quase 500 casos para cada 100 mil habitantes. Pior até do que alguns locais bastante precários da África. Então, e como é que a gente vai reverter essa situação? Quer dizer, não basta também tratar a tuberculose só com remédio e só com informação. A gente também tem que reverter essa situação do ponto de vista social. O Rio de Janeiro, essas grandes capitais estão ficando inviáveis do ponto de vista de saúde. Alguma coisa a gente tem que modificar na habitação das pessoas, na ventilação das casas, no acesso das pessoas às unidades de saúde. A gente fala que o Rio é o líder, mas entre as capitais, as principais capitais do Brasil, o Recife assumiu a liderança. E quando você vai ver outros indicadores de Recife, como violência urbana, a gente vai ver que Recife também está muito na frente em relação a outros locais, né? Então, a gente tem que se parar de dizer que a tuberculose é uma doença social, para só de dizer. A gente tem que encará-la realmente como uma doença social. E isso significa que a gente tem que tomar medidas também que sejam sociais. A Secretaria de Desenvolvimento Social dos estados, dos municípios, tem que participar do controle da tuberculose. A Secretaria de Habitação tem que participar do controle da tuberculose. Não basta, a Secretaria de Educação tem que participar, a gente tem que informar os seus alunos, os seus professores. Eu sei que eles não estão informados adequadamente, é um esforço bastante grande nosso de informar essas instituições, esses setores todos da sociedade. Tuberculose é um indicador social, mas o tratamento não pode ser um tratamento medicamentoso pela equipe de saúde.